Boa noite, queridos amigos do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade de Salvador. É uma grande alegria estar de volta com os nossos amigos para tratarmos de um novo tema, sobre mais um episódio de um livro de Chico Xavier, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, o livro Pensamento e Vida, para tratarmos um pouco sobre família e filhos. E eu considero assim um tópico muito importante, muito atual, sempre será atual, em qualquer época que a gente trabalhe esse tema, porque é o que importa para a gente no momento, na fase evolutiva em que nos encontramos, de humanidade, que é a fase humana da nossa evolução. Então nós precisamos ainda, do grupo familiar, desse núcleo, desse programa educatório, de educação do espírito, para regressarmos às vidas e continuarmos os nossos processos evolutivos a caminho de Deus. Então é muita alegria para mim estar de novo com vocês. Quero convidar a todos para, nesse momento, levarmos os nossos pensamentos ao nosso amado Mestre Jesus, aquele emblema maior, símbolo maior de todos nós, de filho, de irmão, companheiro, protetor, organizador do nosso orbe. E clamar a Jesus que acolha os nossos rogos, os nossos pedidos de que as suas bênçãos de paz, de harmonia, tranquilidade estejam conosco nesse momento em que iremos abordar um assunto tão importante para todos nós, a família. E por isso te rogamos, mestre amigo, que derrame sobre todos nós que aqui nos encontramos, ligados ao canal do GPEC, encarnados e desencarnados, suas bênçãos de paz, harmonia, entendimento e esclarecimento, favorecendo-nos o entendimento do momento atual no qual nos encontramos inseridos, para que possamos entender os objetivos da família sobre a Terra, a necessidade desses núcleos, que são primordiais para o nosso espírito. Envolve-nos na tua paz, e que Maria, nossa Mãe Santíssima, essa Mãe de amor, carinho, exemplo, coragem, nos envolva também em suas vibrações, em suas bênçãos, para que sejamos todos envolvidos, os nossos lares, nossos familiares, as pessoas com as quais nós convivemos diariamente, nos dois planos da vida, para que ao aprendermos, possamos dar exemplo de que o que bem mais importa para todos nós é a manutenção da paz no lar, a construção da paz, do amor, da confiança, da compreensão nos lares terrenos, para que essa paz se expanda, se multiplique e siga conosco no caminho evolutivo, na vida espiritual e quantas vezes assim precisarmos regressar ao globo terrestre. Abençoa os mentores espirituais do GPEC, todos os seus trabalhadores nos dois planos, e que estejam sempre em comunhão de pensamentos, unidos, promovendo o esclarecimento de todos quantos busquem as suas orientações. E que aqui a tua paz reine em nossas mentes e corações. Que assim seja. Os tópicos que hoje nós vamos falar um pouquinho estão
no tópico 12, Família, e no tópico 13 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier, como eu já falei. E logo no início, Emmanuel fala que a família consanguínea entre nós, homens, deve ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos. O que é reflexo? Não só aquilo que a gente vê no espelho, aquilo que a gente consegue visualizar de nós mesmos, mas onde se reflete, onde se repercutirá as nossas atitudes, onde se perpetuarão os nossos comportamentos. Então, é esse campo que se abre para esse processo evolutivo que todos nós precisamos. E ali, dentro do lar consanguíneo, nós vamos encontrar reflexos agradáveis e reflexos desagradáveis, que foram desenvolvidos todos no pretérito, porque é a própria lei de ação e reação, a lei de afinidade, que faz com que a gente reencarne em determinados seios familiares, conforme o nosso comportamento nas vidas passadas. E aí vamos estar criando essa assimilação, essa necessidade de reunião com esses espíritos, aqueles que convivem conosco nas vidas passadas, para formarmos núcleos numa próxima encarnação. Ele fala que não inclui aqui espíritos já de uma certa evolução, uma vez que eles, quando são trazidos para a reencarnação, eles próprios são capazes de modificar e superar de imediato o lar terreno, o ambiente psicológico ou psíquico do lar onde eles são chamados a renascerem. Então, não estamos falando aqui de espíritos evoluídos, porque eles já sabem mudar toda a egrégora ao seu redor, todo o ambiente psíquico que existe no lar. Mas sim de nós, criaturas, ainda necessitadas de reparação, que temos que voltar quantas vezes forem necessárias a um lar terreno para repararmos o mal que fizemos no passado ou afinizarmos, aumentarmos a nossa teia familiar, o nosso círculo de convivência e de experiências, as necessidades de experiência. Então, cada criatura, periodicamente, ela vai estar sendo ajustada a um raio de ação, conforme, como já disse, as nossas necessidades pretéritas. E aí, Emmanuel nos chama a atenção que antigamente o homem primitivo, ele não se afastava da taba. A taba, aquele núcleo que hoje a gente vê nos grupos indígenas, é aquele grupo grande. Então ele não se afastava dali. Ele renascia ali quantas vezes fossem necessárias, ainda até ele se estabelecer e adquirir uma certa consciência e conhecimento para progredir, para continuar seu processo evolutivo. Mas, ao longo do tempo, ele já vai saindo um pouquinho, conforme ele vai assimilando experiências, assimilando outros entendimentos, ele já começa a aumentar o seu grupo e vai assimilando energias no seu campo fluídico que vão lhe permitir renascer em diferentes agrupamentos para diferentes realizações. Então, conforme essa caminhada vai se desenvolvendo, nós vamos ampliando nossos grupos de assimilação, de experiência, de realizações, e aí podemos ir saindo um pouquinho da taba, saindo daquele núcleo primitivo. E aí vamos começar, de acordo com o nosso processo evolutivo, nós começaremos a reencarnar em outros núcleos para aprender novas coisas, aprender com novos grupos consanguíneos que também irão nos ensinar, com o que aprenderam em outros lugares e em outras eras. Então, conforme as nossas tendências, conforme o nosso pensamento, a nossa linha mental,
o desenvolvimento do nosso intelecto, da nossa índole, da nossa moral, nós iremos buscar novos grupos. E essa chamada hereditariedade psicológica, que Emmanuel cita aqui neste capítulo, no primeiro, faz com que, de algum modo, a gente vá procurando uma aglutinação de espíritos com o mesmo pensamento, de espíritos com as mesmas necessidades reencarnatórias. E aí vamos reencarnando em grupos afins. Nesses grupos afins, vamos desenvolvendo novas aptidões, vamos aprendendo novas experiências, e aí vamos construindo o nosso acervo inconsciente, o nosso subconsciente, que vai determinar as nossas reencarnações de tempo em tempo. Assim a gente vê, como ele nos diz, chama a atenção, que um artista ou um herói vai previamente, vai já se programar para nascer na esfera onde vai encontrar sentimentos iguais que se avultam, que se somam ao seu. Que é a manifestação do gênio pacientemente elaborado no bojo dos milênios, impondo os reflexos de sua individualidade em gigantesco trabalho criativo. Então, todo esse acervo de milhares de anos, porque isso não é feito em 100 anos, não é feito em 200 anos, são milênios. Essa construção desse nosso acervo, do nosso intelecto, do nosso arcabouço, é uma construção lenta, gradual, que vem a cada reencarnação, primeiro no nosso núcleo consanguíneo, primitivo, sem sair dali daquele grupo, depois em outros núcleos. Conforme a nossa necessidade de evolução, vamos para outros grupos, para adquirir novos conhecimentos e aí ampliarmos as nossas possibilidades evolutivas, ou aumentar o nosso círculo evolucionário, como diz Peixinho, porque esse círculo é grande, vem de cada reencarnação sendo arquivado e os laços vão se estreitando, ou as animosidades vão sendo criadas, as inimizades vão tomando corpo, e aí geramos necessidades reencarnatórias que não estavam nem previstas nesse caminho evolutivo nosso. Mas como às vezes nessa caminhada nós desenvolvemos muito do orgulho e do egoísmo, da inveja, do ciúme, sentimentos ainda inferiores que nos fazem ferir, machucar, e criamos débitos para nós nos vinculando a outras pessoas. E aí criamos a necessidade de retornarmos com as pessoas com as quais nós temos afinidades, sejam elas, como ele fala lá no início, sejam elas de simpatia, reflexos de simpatia, de amizade, ou reflexos não tão bons, reflexos de inimizade, que nos farão buscar essas pessoas para nos reagruparmos no lar consanguíneo. Então, uma família de músico, ela terá uma facilidade para recolher ali naquela família companheiros dessa arte divina. Então, filhos que vêm para estimular os pais nesse caminho, irmãos, parentes próximos, são amigos afins que nos estimulavam nas encarnações passadas a adentrarmos nessa área de desenvolvimento, de uma sensibilidade, de criatividade. E aí a gente vai estreitando esses laços, criando afinidade, reencarnando juntos e continuando, incentivando um ao outro naquela afinidade que nos unia no passado. Então, ajudando-nos reciprocamente na continuidade do processo evolutivo no qual nós temos que nos empenhar. Então, são séculos numerosos passados que criam essa afinidade. Da mesma forma, vão se reunir aqueles que são escultores com poetas, um para aprender a arte do outro, políticos e médicos, comerciantes e agricultores, quase sempre se dão as mãos no culto dos melhores valores afetivos,
continuando-se mutuamente nos genes familiares. Então, nós sempre estaremos buscando esses espíritos de afinidade conosco para um retorno à vida carnal, à vida consanguínea, ajudando-nos mutuamente no processo evolutivo que começamos há muito tempo atrás. Da mesma forma, traremos para esses núcleos familiares espíritos com os quais desenvolvemos afinidades por raiva, por ódio, por descaso, indiferença, maus tratos. Então, tudo é por uma lei chamada lei de afinidade. Nós não estamos escapes ou estamos eximidos ou sem ter que passar por essa lei. Todos nós temos que passar por essa lei enquanto tivermos que passar pelas reencarnações, os processos reencarnatórios aqui na Terra. Então, todo espírito vinculado à Terra ainda terá que passar por diversas fases reencarnatórias em diversos núcleos consanguíneos, por afinidades remotas dos tempos passados, aquelas dos amores, dos pendores, das assimilações de gosto, de aptidões, de companheirismo, fraternidade, como também pelas assimilações de energias não tão boas, pelos débitos, pelas faltas, pelas falhas que deixamos impressas no psiquismo do nosso próximo. E o nosso próprio psiquismo atrairá essa alma adversária, necessitada de reparação e nova oportunidade evolutiva para junto de nós. Aí é que está a bondade divina, nos oportunizando diversas formas, diversos campos, diversas searas de reparar o mal que ficou no pretérito. E Emmanuel nos chama a atenção que essas inteligências transviadas se ajustam no campo genético daqueles que lhe atraem a companhia. Então, nós atraímos a companhia. E a gente lê no 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu considero o melhor, o meio ali do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo que nos dá a entender o porquê da família, por que tanta diferença, tanta discórdia, tanto distúrbio no lar, principalmente nos tempos atuais. E esses ensinamentos dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as elucidações do Cristo à luz da doutrina espírita, vem nos informar esses elos de família, a ingratidão dos filhos, os laços consanguíneos, as famílias bênçãos, as famílias espirituais, as consanguíneas. A gente vai entender o porquê de tanta divergência no lar. E aí Emmanuel destrincha para a gente nesse livro, nos falando que nós nos atraímos. E vamos, então, nos organizarmos no plano espiritual para reencarnarmos com aquelas pessoas que têm também as suas deformidades morais intrínsecas nos seus perispíritos ainda, no seu subconsciente, que precisam ser trabalhadas conosco. Muitas vezes essas taras, essas disfunções psicológicas, esses distúrbios que acontecem no seio da família, foram provocados por nós mesmos nas vidas anteriores. E esses seres têm que ter a oportunidade de nos chamarem para o resgate do mal que fizemos. Da mesma forma que atraímos os espíritos simpáticos, estaremos atraindo para a reencarnação no seio da família aqueles espíritos que nos são avessos, adversários, com os quais mantivemos contendas, talvez seculares.
mas que em determinado ponto da nossa existência, no mundo espiritual, nos foi permitido trazer para o seio da família, a fim de nos reajustarmos numa nova convivência e num novo processo evolutivo. Então, em conformidade com o mesmo princípio de sintonia que vemos cleptomaníacos, delinquentes, enfermos de ordem moral, nascendo daqueles que lhes comungam espiritualmente as deficiências. Nós vamos achar famílias que são atraídas por similitude das inclinações. Então, nós temos várias opções. Nós temos as famílias que se agruparão e reencarnarão por afinidades de instintos superiores, um ajudando o outro, e às vezes no seio dessa família reencarna alguém que a lei permite para chamar atenção, para educar, para nos dar exemplo ou para ser o teste à prova de todos. Nós temos aquela família que vai se reunir para as provas. Então nós chamaremos a reencarnarem conosco espíritos aos quais fizemos muito mal e temos que nos reajustar. E tudo dependerá da boa inclinação, da persistência da fé, da inclinação para o bem, em querer vencer. Tudo vai o êxito da regeneração desses dois espíritos vai depender da boa vontade, daquele que aceitou o compromisso. Como também veremos espírito e família se formando por afinidades inferiores. Então, espíritos ainda criminosos atraem para junto de suas famílias, para nascerem lá espíritos criminosos também. Mas tudo numa grande oportunidade que Deus nos dá de repararmos o mal do passado. E vamos vendo esses distúrbios acontecendo, essas inversões de valores sendo apresentadas no meio da sociedade onde nós vivemos e que nós vamos encontrar em diversos livros da nossa doutrina, principalmente Joana, no SOS Família. Ela trata muito sobre o aspecto da moralidade no lar e dessas inclinações passadas que estão presentes na nossa vida atual. E quando a gente vê a família ruir, automaticamente a sociedade descamba. Então é preciso que a gente fortaleça esses laços nos lares, é preciso que a gente, com um certo conhecimento do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, quiçá dos conceitos que a doutrina espírita nos traz sobre os processos reencarnatórios, sobre a lei de ação e reação, causa e efeito, afinidade, destruição, progresso, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui. Quando nós temos esse conhecimento e podemos esclarecer aos outros, é um dever para todos nós fazermos isso. Então, nós vemos algumas taras, comportamentos equivocados no meio de algumas famílias e às vezes questionamos Deus, sem lembrarmos que são aquelas conjunções de débitos que estão se situando ali no seio de uma família ou num plano genético enfermiço, como diz Emmanuel, onde é merecido reencarnar. E nós temos que lutar contra essas inclinações para não voltarmos ao mal no qual caímos na encarnação passada. E somos convidados a conviver com esse tipo de família consanguínea nossa, ou na proximidade dos nossos círculos evolucionários, para aprendermos e desenvolvermos outras aptidões que vão nos fazer elevar, ou muitas vezes quedamos e retornamos aos impulsos do passado e acabamos incorrendo nos erros novamente. Mas a oportunidade da família, meus irmãos, é dessa forma um meio de impelir
o espírito a padecer o retorno do mal que fez, a reparar aquilo que fez, e vamos ter contato com os reflexos tóxicos do passado e tentar expurgá-los do nosso organismo através da experiência da vivência no lar. É um grande campo, o maior educandário do ser é a família, é o lar, é esse círculo familiar no qual nós desenvolvemos nossas aptidões, superamos as dificuldades do passado e somos convidados a renovar atitudes para tentar galgar degraus um pouquinho maiores na nossa escada evolutiva. E nada disso vai se dar sem dor, sem sofrimento, sem provações, sem as dificuldades. Tudo isso faz com que o nosso espírito se engrandeça, se fortaleça e cresça. Mas temos que sair vitoriosos. Não sairemos sem arranhaduras. Teremos algumas arranhaduras, sim. Mas é bom quando a gente às vezes olha a marca no nosso corpo e podemos nos lembrar, olhamos a marca no nosso perispírito, na nossa mente, aquela marca moral, uma cicatriz moral, e podemos ver que já sobrevivemos e superamos muito daquilo. São apenas registros que nós consultamos para nos lembrarmos que não devemos cair novamente. Então, de reencarnação em reencarnação, de família em família, o ser vai adquirindo essa oportunidade de galgar maiores passos, de adquirir novos conhecimentos, de estreitar outros laços, novos comprometimentos, novas experiências, aumentar, ampliar os nossos círculos de evolução e aprendermos de tudo um pouco. Haverá sofrimento, padecimento, aflição, sim, mas tudo isso faz o nosso espírito evoluir e voltar ao Pai um pouquinho melhor do que veio. Então, nós temos que superar essa parentela difícil às vezes, né? Tanta divergência no lar, tantos irmãos diferentes criados da mesma forma pelos mesmos pais. Por que tão diferentes? Cada um é uma personalidade, cada um é um campo de experiência das suas vivências passadas e tudo em ebulição dentro de si, dentro do seu inconsciente, que o nosso atual consciente coloca em prática. Mas é preciso que a gente busque o superconsciente, que a gente busque o contato com Deus, com a espiritualidade, com as oportunidades boas de elevação que nós temos para ir substituindo esse acervo por coisas novas, conhecimentos novos que nos farão evoluir. Nós só podemos trocar um conhecimento quando adquirimos um novo. E no processo evolutivo, compete a nós buscarmos conhecimentos que vão nos engrandecer e fazer evoluir. Então nós temos assim no grupo doméstico os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas do constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer à custa de trabalho e sacrifício, de reflexos de paciência e humildade, que são recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior conturbada e infeliz. Então, amigos, o lar é a escola sagrada que Deus nos oferece. Ali nós vamos encontrar, segundo a fala de Joana de Ângeles,
amantes que se corromperam no passado, rivais que se traíram e se mataram, na oportunidade sublime de redenção. E conforme a gente saia vitorioso, nós saímos vitoriosos das nossas inclinações do passado, teremos alcançado um novo estágio para novas produções na reencarnação que virá. Tudo depende de nós. É uma sagrada escola que Deus nos oferece, a família, aqueles com os quais somos chamados a viver em nossas encarnações. E aí vem os filhos. Quando a gente forma um lar, essa responsabilidade grande de educar os espíritos que estão sob a nossa guarda. E olha que a gente, de tempo em tempo, a gente vai revezando esse papel. Ora nós somos filhos, ora nós somos pais, ora nós somos irmãos, tios responsáveis. Nós estaremos revezando eternamente, conforme a necessidade. E como a gente sabe, nossos filhos são espíritos. Não nos pertencem. Nossos filhos pertencem a Deus, ao mundo. Eles vêm para atravessar o processo evolutivo junto conosco para que a gente os oriente. E a sua vitória vai depender da educação que nós lhes dermos. Porque é no lar que se caldeiam todos os caracteres morais do ser humano. A escola não tem obrigação e não tem como função educar filho de ninguém. Nós é que temos que educar nossos filhos. A escola vai lhe dar instrução, conhecimento, uma formação para o mercado de trabalho, para ampliar seu conhecimento, porque o mundo de uma pessoa é do tamanho do seu conhecimento. Quem conhece pouco, o mundo é pequeno, restrito. Quem conhece mais, o mundo é amplo. Ele se expande de acordo com cada conhecimento que a gente adquire. E cabe a nós que viemos na frente educar. Então a criança nasce nos nossos lares trazendo com ela o seu patrimônio moral que marca a sua individualidade muito antes do nascimento. E é lá no plano espiritual que a gente aceita esse compromisso de virmos como pais e educarmos, ajudarmos no processo evolutivo. Então, junto com o seu arcabouço, com aquilo que ele traz, ele receberá os reflexos dos pais. Eu li uma frase certo dia que diz que a virtude dos pais se reflete na educação dos filhos. E é isso mesmo, porque lá fora é que poderá ser avaliado a semente que eu plantei dentro de casa na educação dos meus filhos, que cada um de nós cultivou, colheu e plantou de novo, e as ervas daninhas que arrancou, tudo será visto no comportamento dos nossos filhos na sociedade, e tudo voltará para nós. A força que se irrompe sob a vontade de todos lá do outro lado do planeta, repercutirá diretamente em nós aqui, porque estamos todos ligados, emaranhados aqui no planeta Terra. Nós nos devemos mutuamente, encarnados e desencarnados. Nós temos assimilações fluídicas, sintonias que nos unem de muitos e muitos milênios passados. Então não adianta eu querer cuidar só do meu lar. É preciso que eu semeie ao redor de mim também. Mas a importância do lar que eu formo vai ser avaliado quando a gente desencarnar e quando aqueles que nós educamos forem colocados na sociedade para se mostrarem, experienciarem a vivência que receberam dentro dos nossos lares. Edificar uma casa é fácil. Toma um empréstimo, compra o material, contrata um pedreiro, ergue as paredes, mas edificar um lar, esse demanda tanto esforço.
um esforço contínuo que seguirá conosco na eternidade. Porque a gente não educa o cidadão para agora só. Quando a gente educa um filho, uma criança, pensai que nós estamos educando um cidadão do infinito, um cidadão do universo, uma criatura que Deus nos confiou para que retornasse a Ele melhor do que veio. Então é importante o que vamos semear nesses coraçõezinhos, porque eles já trazem o seu acervo. E é na data, na era, no período da infância, que a gente consegue imprimir na consciência da criança o que ela precisa renovar. Não pense que uma criança pequena não está aprendendo seus reflexos, não. Elas aprendem tudo e guardam tudo. A instrução espera ali o espírito em uma nova fase, enriquecendo o caminho daquele espírito. Então eles vão conhecer a vida, conhecerão a escrita, a fala, a palavra, conhecerão o exemplo, conhecerão direitos, valores morais, as repercussões nos seres vivos, o respeito com o meio ambiente, com os animais, tudo isso é plantado dentro do lar, dentro de casa. E nós temos essa responsabilidade porque teremos que dar conta. Nós prestaremos conta depois do que fizemos dos filhos que nos foram confiados. Está lá no 14º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, essa voz que nós iremos plantar no ser que vem reencarnar conosco como filhos, deve pautar uma moralidade, uma exemplificação dentro dos conhecimentos do Evangelho de Jesus, principalmente no amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo. E nós temos que incutir, colocar esses valores não na marra, não na força, mas por exemplificação na vida das crianças que são convidadas a conviver conosco. E como é que a gente está educando? Nós estamos colocando a responsabilidade nas costas dos pais? As crianças confiadas na terra ao nosso zelo são portadoras de aparelhagem neurocerebral completamente nova em sua estrutura orgânica, não é mais igual à nossa, não. Já passou. São totalmente evoluídos, porque a raça encarnada, a material, a física, ela evolui também. Então, essa nova geração que está aqui, isso você vê que o livro que Emmanuel escreveu tem muito tempo, tem cerca de 30 anos, se não me engano, 20 a 30 anos, por aí. Hoje já é bem mais diferente, mais avançado. Essa estrutura orgânica, a feição de câmaras fotográficas, que elas guardam com habilidade ali na mente todas as impressões que a gente deixa na convivência com elas. É como se fosse uma máquina constituída de um sistema de lentes apropriados para pegar tudo. Assim, pá. E a gente vê hoje as crianças dominando a tecnologia, comendo, olhando o computador, prestando atenção no documentário ou num desenho que está passando na televisão e ainda responde ao pai, a XYZ. A geração XYZ, eu não sei quais mais tem aí, porque estão cada vez mais avançados, mais evoluídos, e compete a nós ser os responsáveis por sua encarnação, educá-los com amor, com conhecimento. Essas crianças não aceitam mais se ensinam, não. Elas querem conhecer tudo que as rodeia, tudo que está fixado na sua vida, e ela vai guardar isso em si própria como elemento básico de sua conduta. Então, os pequeninos que se acham deste modo à mercê dos nossos moldes espirituais, aqueles que a gente tece já lá desde o berço, devem ter assegurado uma escola boa de formação moral, de formação amorosa, de respeito a si, ao próximo, de respeito ao sistema, de compreensão das coisas, para que ela seja moldável como aquela argila fresca na mão do oleiro.
Você vê que o oleiro, quando ele vai preparar uma peça, ele estuda, ele pesquisa, ele molha, ele manipula e vai dando forma. Assim somos nós responsáveis, pais, tios, avós. Hoje é uma cultura dos avós criarem também seus netos. Aqueles que são responsáveis pela criança, nós temos que colocar ideias certas no tempo certo, não esperar que o mundo adote os nossos filhos com seus vícios e erros e equívocos. Nós temos que educá-los pequenos, inserir na sua conduta, na sua vida, valores morais imorredouros, aqueles que irão com ele para a eternidade, porque eu torno a dizer, nós não educamos a matéria, nós educamos um espírito, e o espírito é imortal, ele voltará a Deus. E como ele retornará a Deus, é responsabilidade nossa. Nós é que teremos que cuidar. Então não podemos esquecer que os nossos filhos, embora estejam carregando consigo a sedimentação das experiências passadas, levarão com eles as impressões que nós colocarmos para melhor. Vai depender dessa educação, o seu êxito na sua encarnação. E hoje, o número de jovens depressivos por não alcançarem determinadas coisas banais na vida é tão grande, gente. Eu fico assim, eu eduquei 3 filhos, tenho 4 filhas de adoção, minhas sobrinhas um tempo moraram aqui comigo, e eu não vi nenhuma delas assim enfrentar problema de depressão, de crise existencial, porque a criação para a gente é uma coisa tão simples. Tudo tem que ser discutido em família, tudo tem que ser resolvido em família. As crianças têm que ver que os pais têm dificuldades, não se deve esconder isso. Nós devemos conversar que há dificuldades, que nem tudo se pode, que muita coisa tem que ser esperada para o tempo certo, e nem tudo que a gente quer a gente alcança, mas agradecer a Deus por tudo que a gente tem. E todas as oportunidades que nos são dadas. E isso é que vai dar base para a sua educação, para a sua vida na maturidade. E esses valores têm que ser inseridos exatamente na infância, que é quando a criança está mais maleável, seus órgãos não estão desenvolvidos para que ela manifeste suas tendências e inclinações do passado. Então é muito importante que a gente observe por quê. Nós retornaremos. A educação que a gente der a uma criança hoje, ela vai repercutir lá na frente quando a gente voltar na condição de um neto ou de um filho. Voltaremos a renascer nos mesmos círculos familiares. E aí? O que a gente está plantando dentro da família? O que a gente espera colher quando a gente tiver que voltar para cá? O que estamos semeando? Amor, diálogo, respeito, compreensão, companheirismo, respeito às autoridades, conhecimento das leis cívicas, daquilo que rege uma sociedade, dos direitos que nos envolvem, tanto espirituais quanto materiais? Ou estamos querendo preparar apenas um cidadão para o mercado de trabalho, que talvez não alcance tudo o que deseja e fique um adulto frustrado porque não terá tudo que almeja, porque não ensinamos desde pequeno que nós só receberemos aquilo que merecermos, de acordo com a lei de ação e reação, nos processos reencarnatórios. Então, a gente vai desejar muita coisa, mas só vai ter o que merecer. E tudo que a gente tiver, a gente tem que agradecer a Deus. Essas coisas têm que ser incutidas na mente da criança cedo, que nem tudo pode, que o espírito tem livre-arbítrio, mas nem tudo é lícito fazer, que aquilo que a gente plantar nós colheremos, que o que nós distribuirmos receberemos de volta. Por isso é importante plantarmos amor, respeito, compreensão nesses coraçõezinhos pequenos, que serão os futuros das nossas evoluções, os futuros dos nossos retornos, e estarão carregados daquilo que a gente semear.
Então é muito importante prestar atenção na importância da família, fortalecer mais os laços de família, fazer da sua casa, do seu lar, do seu ambiente, esse porto seguro que nos acolhe, fortalece, nos ampara nas dificuldades, para onde todos nós queremos voltar depois de um dia cansado de trabalho, de embates, de reflexões, de estudo. E ali se reconfortar, encontrar renovação das suas energias pela energia do grupo que está ali dentro, é um irmão, é um pai, uma mãe, um tio, alguém que você ama, gosta de sentar e conversar. Nunca deixe de dedicar um momento para conversar com os seus, para discutir assuntos atuais ou assuntos do passado, rememorar momentos bons. Isso é muito importante para fortalecer esses laços de família que hoje estão se dissolvendo facilmente pela falta de preparo dos jovens que não foram devidamente instruídos na infância, preparados para essas dificuldades, saber que a vida é cheia de altos e baixos, de dores e alegrias, que a felicidade real não pertence a esse mundo, que nós somos espíritos eternos, espíritos com vidas eternas, que teremos várias reencarnações de acordo com a nossa necessidade, que não devemos sair por aí magoando corações, ferindo mentes e corpos, porque nós passaremos por isso, estaremos chamando para nós, assimilando para nós essas energias para esta encarnação ou a próxima, onde teremos que conviver com aqueles a quem fizemos mal, a quem ferimos, a quem negligenciamos. Nós temos que inserir isso na educação dessas crianças que estão no convívio encaminhada conosco, porque nós retornaremos para o seio das famílias delas, onde estreitamos os nossos laços. Como é que vai ser a nossa convivência ali? Excetuados, aqui Emmanuel diz uma coisa interessante, excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, a fase da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, todos eles nos sofrem os reflexos. Todos carregam consigo um pedacinho de nós. E nós carregamos conosco um pedacinho dos outros que conviveram conosco, assimilando impressões entranhadamente perduráveis que às vezes lhes ou nos acompanham os passos desde a meninice até a morte do corpo. Quem aqui não se lembra de um ensinamento de seu pai, de sua mãe, de sua avó, de seu tio, de um professor muito sábio? Não tem uma pessoa que não se lembre de algo que ficou, valores que lhe ficaram guardados, impressos na alma e não sairão jamais. E vai depender da gente colocar isso em uso para a nossa alegria e felicidade. Tratar as crianças como enfeites será induzi-los a funestos enganos, porquanto em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Então, quando a gente não cuida dos nossos filhos, quem adota é o mundo, com seus vícios, seus erros, suas impressões deformadas. Não deixe que seus filhos sejam adotados pelas ruas, pelo mundo, quando é nossa obrigação conduzi-los ao bem, à evolução. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo, a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, conduzindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exemplo
ao exemplo das noções de bem, de atitudes no bem, e também ao exercício desse bem com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhes o clima de otimismo e esperança, acolhendo-as, essas crianças todas com amor. Cabe-nos recordar que o coração da infância, das crianças, é uma preciosa, é urna preciosa a incorporar-nos os reflexos. Então estão aprendendo tudo que a gente ensina, mesmo aquilo que a gente acha que não está ensinando. Eles estão prestando atenção. Muito cuidado. Troféu que nos retratará no grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras, porque a este lar retornaremos. Família, escola sagrada de todo espírito, oportunidade divina que Deus nos dá de aprender, fortalecer laços, recuperar os males do passado, refazer, reconstruir a nossa história, caminhar para um futuro mais ditoso. A paternidade amorosa de Deus, tão grande, nos oferecendo um lar para renascer, uma família para aprender e amar. E sem nos darmos conta que o que semeamos, o que plantamos ali, no seio daquela família, é exatamente a nossa herança do futuro. Se semearmos amor, conhecimento espiritual, de que não somos matéria, somos espíritos e devemos viver para o espírito como espírito ainda na matéria, nós alcançaremos essa herança no futuro quando aqui retornarmos como filhos ou netos desses seres que são hoje crianças sob as nossas tutelas. Nos lembremos do amor que nós precisamos tanto e devemos dar. Herdeiros de nossos próprios atos. Semeemos o bem e o amor em nossas famílias, nos nossos filhos, compreendamos que ele é um cidadão do infinito, do universo, criatura de Deus, colocada em nossas mãos para evoluir, e que a nosso turno retornaremos. Tenhamos essa visão de lar, a célula mais importante na evolução, nesse estágio evolutivo humano em que nos encontramos. Cuidar do lar, cuidar da família, cuidar das crianças, é cuidar de nós próprios. Tenhamos muito amor no lar, muita paciência e tolerância. Aprendamos com os idosos, com as crianças, conosco, e exercitemos sempre a fé, a paciência, a amorosidade, o companheirismo, a fé no futuro e no cumprimento das palavras do Cristo. Que o reino dos céus tem diversas moradas, nós as habitaremos, mas necessitamos ainda da habitação familiar, onde nos encontramos com quem devemos estar na condição que necessitamos estar nesse estágio evolutivo em que nos encontramos. Muita paz, amigos. Muito obrigada por poder falar desse núcleo tão importante que é a família. Célula máter, berço de força, energia que nos conduz ao Criador. E envolvidos nessa energia, eu quero convidar a todos para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, a Maria, a Bezerra de Menezes, a espiritualidade maior, a Francisco de Assis, que dia 4 foi seu dia, grande exemplo de renúncia, de amor, de dedicação ao próximo, para que ele também nos envolva nas suas vibrações de paz, de renúncia, desapego. Não somos donos sequer dos nossos corpos, quanto mais daqueles que convivem conosco. Ensina-nos, Senhor, a amar abundantemente,
amar amplamente, respeitando e convivendo com harmonia, fortalecendo os laços das nossas famílias, para que a humanidade possa experimentar essa redenção pelo amor no seio de cada lar. Abençoa cada lar, cada família espalhada pelo mundo. Abençoa cada criatura e que o amor seja a tônica de todos nós, hoje, agora e sempre. Muito obrigada, Senhor. Uma boa noite, amigos do GPEC. Até uma próxima oportunidade. Que Deus nos fortaleça e abençoe esta casa, seus mentores e seus trabalhadores. Um grande e fraterno abraço.